O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós podemos bem ouvir, o reino dos céus, ele tem donos, na verdade. E os donos do reino dos céus, como disse nosso Senhor, é as crianças. É muito perspicaz essa atitude de Cristo, a segunda vez que ele faz isso, de colocar as crianças num lugar, num patamar elevado. Delas é o reino do céu. O que está por detrás da sabedoria divina de fazer essa proclamação e exaltar essas crianças, esses seres, essas pequenas pessoas que naquela época eram tão desconsideradas? Porque se tinham duas coisas que não eram nem contadas naquele tempo, era mulher e criança. Basta a gente ver no Evangelho de Mateus, na multiplicação dos pães, ele diz: haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas ele faz questão de pegar essas almas tão singelas e, não aqui, mas em outras ocasiões, colocá-las como exemplo. Olha, se vocês querem entrar no reino dos céus, sejam como as crianças. E, na verdade, se nós quisermos realmente ter essa liberdade de acesso, não as impeçais, deixai-as vir a mim. Se nós quisermos ter essa liberdade de acesso a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser, sim, como as crianças. Não na infantilidade, na imaturidade, não. Ser como as crianças na pureza de coração, na genuinidade com que eles lidam com a vida, na capacidade que eles têm de sonhar. As crianças sonham e têm coragem de lutar pelos sonhos delas. As crianças têm uma característica muito interessante. Elas vivem o hoje brincando do dia de amanhã. Vivem o hoje brincando de ser adultas. Brincam com boneca como se fossem mães. Brincam com carrinho como se fossem os motoristas. Brincam de médico, de bombeiro, como se isso tudo fosse. Elas aproveitam o espaço que elas têm, o tempo que elas têm, pensando no dia de amanhã. E elas vivem isso com esperança, porque elas sabem que um dia se tornarão adultas. Já que se tornarão adultas, enquanto brincam, se preparam para esse momento. Se preparam para essa vida futura que elas viverão e buscam isso com sinceridade. Outra coisa que é próprio das crianças é reconhecer aqueles que lhes são autoridade. Criança nenhuma tem vergonha de ter herói, nem que seja o pai e a mãe, mas ela tem alguém maior, mais velho do que ela como referência. Uma pessoa que nos momentos de perigo, até nos momentos de alegria, diga-se de passagem, a criança vai acorrer a esta pessoa. Elas não dissimulam. Já tive a oportunidade de dizer isso tantas outras vezes. É muito difícil uma criança murmurar, porque a criança ela é escandalosa. Às vezes, para matar os pais de vergonha, ela tem coragem de dizer uma coisa que todo mundo pensa absurda. Uma tia mal vestida, que chega perto da criança e pergunta como eu estou. A criança é capaz de falar, está feia. Ela fala, porque ela não é dissimulada. Nós adultos não. Nós olhamos e ou a gente não diz nada, esconde, mas a gente vai murmurar, né? ou murmura. Ou vai falar mal da tia mal vestida para outra pessoa. Inclusive, o murmúrio é uma das coisas que vastamente acusada, né?
denotada como algo negativo, desprezível pelo próprio Cristo. E várias vezes ele adverte aos fariseus para que não murmurem, ou seja, se vocês estão vendo erro, gritem esse erro, exponham esse erro, para que eu pelo menos saiba. Mas a gente sabe o que estava por detrás dos fariseus. Eles não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados com eles próprios. Havia um homem ali que era perigoso para eles. Cristo anunciava coisas radicais, nada distantes da palavra de Deus, mas que afetariam em muito no estilo de vida deles, afetariam em muito no discurso deles, afetariam em muito naquele mundinho que eles construíram para si, no qual eles estavam seguros. Eles escondiam-se por trás das práticas, tornavam-se alguém por detrás daquelas práticas religiosas judaicas e até aumentava esse prestígio que eles possuíam, até aguçava, adoçava aquela tentação que nós temos de achar que somos deuses, né? De algum modo, eles ali, tem uma criança, ela quase caiu ali. Tá vendo? Elas estão escrevendo oração, que gracinha ali. Não deve nem saber escrever, mas está escrevendo a oração dela. Deus abençoe. Mas a murmuração, a crítica de Cristo pela murmuração é que por detrás da murmuração existe muita coisa obscura. Muita coisa obscura. Primeiro, uma covardia muito grande. Quem quer realmente falar, quem realmente tem princípio, tem peito, fala abertamente e não tem medo de ser contrariado, porque tem alguma coisa, algo que é maior do que ele, do que é maior do que o outro, que é a verdade. Parece que os fariseus não se preocupam com isso. Nós, ao adotarmos o coração de uma criança, a gente procede guardando as devidas proporções dessa mesma maneira, vivendo hoje, pensando no dia de amanhã. Não é negligenciar o presente, claro que não. A gente tem que ter em mente uma coisa: esse mundo aqui, ele não dura para sempre, do mesmo jeito que a infância não durou para sempre para a maioria de nós aqui. Ela vai passar, a vida vai passar, o mundo vai passar. Vai chegar um dia em que nós deparemos diante de nosso Senhor e teremos duas opções: ou nos juntaremos a Ele, ou correremos aos braços de Cristo, ou daremos as costas para Ele e negaremos livremente o seu amor. Todos nós teremos esse derradeiro dia em que teremos diante de nós essas duas possibilidades. Deveremos tomar essas duas escolhas. A questão é viver aqui e saber sonhar, sonhar com a vida eterna, sonhar com a beatitude, sonhar com o céu, para que, sonhando, tendo esperança de alcançá-lo, viver aqui preparado, brincando, como se eu estivesse ensaiando uma vida lá do outro lado, uma vida junto de Cristo. Como se nós quiséssemos transformar a nossa vida, transformar o mundo como o quintal de nossas avós, que era o grande palco dos nossos teatros, quando nós brincávamos de ser adultos. E viver o tempo presente pensando na vida futura, na vida eterna, é justamente proceder tal como nos orienta na primeira leitura. Nós temos que ser justos, viver como homens justos, praticantes do direito. O que significa ser um homem justo, praticar o direito? A definição de justiça, uma definição básica é dar a cada um aquilo que lhe compete, aquilo que lhe é próprio. Justiça vem com uma noção de proporcionalidade. Basta você ver lá, dentro das questões 50 da Suma Teológica de Santo Agostinho, ele tem essa definição. Claro que não fica só no raso, Santo Tomás de Aquino, perdão, ele aprofunda na questão da justiça, mas basicamente, justiça é essa: dar a cada um aquilo que lhe compete, dar ao outro aquilo que lhe compete e, o mais importante, dar a Deus aquilo que lhe compete. E o que compete a Deus? O que é justo dar a Deus? Tudo. Dele veio tudo, dele provém tudo, é Ele quem sustenta tudo, portanto é justo dar tudo a Deus. Viver uma vida justa significa viver uma vida sob o olhar dele, sob as suas leis, seguindo os seus mandamentos. Um dos maiores salmos que nós temos é o Salmo 118. Um salmo belíssimo para falar sobre a vida, sob a lei de Deus.
em que o salmista se alegra por poder obedecer às leis de Deus, porque ele enxerga ali, no mandamento, nos preceitos que ele obedece, o meio com o qual ele relaciona-se com Deus. É por meio dos mandamentos que eu sei e eu vivo como se Deus fosse realmente uma pessoa. Quem obedece a Deus tem consciência de que ele não é uma coisa etérea, um ente imóvel, como disse Aristóteles, por mais que ele foi catequizado por Santo Tomás de Aquino, Aristóteles acreditava num Deus imóvel, frio, né? Que era apenas um motor que movia as coisas e pronto, acabou. Não. Deus, ele move, mas ele move por outra coisa, pelo poder da atração. Ele nos atrai, ele nos seduz. O nosso coração, a nossa alma clama por ele, tem sede dele e quer a todo custo ir a ele. Por causa de alguns acidentes que aconteceram conosco no meio do caminho, infelizmente apareceu uma cobrinha para estragar a nossa vida, a gente começa a ficar meio confuso com relação a esse caminho de retorno a Deus. E aí, às vezes, a gente começa a titubear nessa caminhada, nesse retorno, mas todos nós tendemos a isso, para irmos a Deus, para entendermos isso, ver e enxergar a delícia de viver sob a justiça, viver praticando o direito, a gente precisa ter um coração puro. Só quem tem um coração puro consegue enxergar e entender quão doce é a palavra de Deus, quão doce é a guia de Deus, como é bom estar nos átrios de Deus. Só quem tem um coração disposto, despojado de si mesmo, coração puro, um coração pobre, um coração desapegado, só quem tem um coração dessa forma é capaz de se abrir realmente a Deus. Um coração assim é capaz de realmente só ter olhos para aquele que nós temos como verdadeiro herói. Só temos olhos para Deus, que não tem medo de acorrer a Ele nunca e que não se importa quando nós não damos conta de determinadas coisas. Aceita um coração puro, pobre, desapegado, aceita inclusive as nossas limitações. E diante das nossas limitações, agimos com inteligência. Recorremos a Deus, que não é limitado em hipótese alguma, mas pode tudo. E assim, fazendo eco ao Salmo, peçamos a Deus que nos dê um coração puro e um espírito decidido. Um coração puro para sonhar e decidido para buscar aquilo que sonhamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.